Saudações, caros amigos! Hoje eu gostaria de falar de um personagem verdadeiramente icônico da literatura mundial, Gibran Khalil Gibran, ou simplesmente Khalil Gibran. Khalil Gibran era de origem libanesa. Ele, aos 12 anos, imigrou junto com sua mãe e irmãs para os Estados Unidos e viveu a maior parte da sua vida em Boston. Ele foi um homem de multitalentos artísticos, pintor, ensaísta, cronista e principalmente, eu particularmente o vejo como um dos maiores poetas de todos os tempos. E uma das características mais marcantes de Khalil Gibran, sem sombra de dúvida, é o grande misticismo que permeia toda a sua obra. Não só apenas o misticismo, mas o lirismo. A gente pode dizer, inclusive, que a literatura de Gibran é a chamada literatura de imigração, em que fica muito evidente o saudosismo, a nostalgia do imigrante por sua terra natal. Hoje eu gostaria de falar de uma obra que tocou meu coração profundamente. Um verdadeiro achado. Eu tinha outros planos, inclusive, para o vídeo de hoje, mas eu não resisti e gostaria de falar da obra O Profeta, de Khalil Gibran, publicada no ano de 1923. Essa obra tem quase 100 anos e vendeu mais de 10 milhões de exemplares. O mais interessante dessa obra é o lirismo encantador, a maneira tão singela por meio dos versos que Khalil escreveu para falar a respeito de temas tão fundamentais da vida: o amor, o casamento, o dinheiro, a comida. Mas ele fala de uma maneira tão bela, de uma maneira tão lírica, que o leitor ele fica simplesmente hipnotizado pela obra. E há frases, ou melhor, versos neste livro que são versos icônicos, que muitos leitores conhecem sem sequer saber de onde ou de que obra foram escritos inicialmente. Um desses versos, que é extremamente marcante e que todos nós conhecemos, eu gostaria inclusive de ler para vocês, é sem sombra de dúvida o seguinte: quando o amor o chamar, sigam-no, mesmo que o caminho seja íngreme, árduo, e quando suas asas os envolverem, entregai-se a eles, ainda que a lâmina oculta entre as plumas possa feri-los, e quando ele falar com vocês, acreditem, embora sua voz possa lhes destruir os sonhos como o vento que devasta o jardim. Então são versos muito tocantes. Tem um outro verso fantástico que ele diz o seguinte: afinal, assim é o amor que só conhece a própria grandeza na hora da despedida. Que grande verdade da vida. Ou seja, a gente só valoriza aquilo que a gente perde tantas vezes. Interessante que a história desse livro, ele fala de um personagem chamado Al-Mustafa. Al-Mustafa, ele estava há 12 anos longe de sua terra. Parece um alter ego do próprio Khalil Gibran. Então, ele decide partir, que já era o momento de voltar para sua terra natal. E ele vê no horizonte, ele divisa a imagem do navio se aproximando da encosta, do porto, onde ele iria embarcar para voltar para sua cidade natal. Mas no momento em que ele divisa o navio se aproximando, a população da cidade, em especial uma sacerdotisa de nome Almitra, pede que antes que ele vá embora, lhes fale um pouco a respeito da vida. Ou seja, no momento em que ele está indo embora, se retirando, retornando à sua terra-mãe, as pessoas da cidade reconhecem a importância daquele homem e pedem que ele fale sobre diversos temas da vida. Então é muito interessante porque no sumário a gente observa mais ou menos
o propósito da obra, que é falar desses temas tão fundamentais. Então, são intitulados os capítulos mais ou menos da seguinte forma: a chegada do navio, sobre o amor, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a doação, sobre a comida e a bebida, sobre o trabalho, sobre a alegria. Então ele fala a respeito de diversos temas fundamentais, mas de uma maneira extremamente bela. É um livro de agradável leitura. Então você senta em meia hora, 40 minutos você lê o livro. Mas é impossível você ler e não se emocionar. Tem uma outra frase que eu acho muito enigmática nesse livro, em que ele diz o seguinte: só mais um pouco, um instante de descanso ao vento, e mais uma mulher me levará no ventre. Dá a sensação, ou ele transmite de certo modo a ideia até reencarnacionista nessa obra, né? Ele fala muito inclusive da nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Fala da maneira como nós devemos superar as dificuldades. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: serão livres de fato, não quando seus dias seguirem sem receio e suas noites sem desejo ou sofrimento, mas quando tais coisas os cercarem e ainda assim vocês as superarem, despidos infinitos. Então é uma obra de rara beleza, é um achado, é uma delícia. Eu sou suspeita para falar a respeito de Khalil Gibran, porque ele me acompanha desde o primeiro livro que eu publiquei em 2015, a frase de abertura é exatamente de Khalil. Então é um poeta nato. Morreu muito jovem, aos 48 anos, de cirrose, né? Morreu, eu digo que ele foi como um cometa, ou uma estrela cadente que passou no universo da humanidade, mas que deixou uma luminosidade infinita. A sua obra, de fato, é imortal. Então, leiam Khalil Gibran, leiam em especial O Profeta. A minha edição é recentíssima, pela editora Planeta, belíssima inclusive, um elogio que faço abertamente, com muito cuidado, com muito apuro, essa edição, mas que tocou meu coração e que é recomendado para qualquer pessoa, qualquer alma sensível ou não, mas que queira conhecer a vida por um ângulo tão poético, tão sensível, tão lírico, tão singelo e tão encantador. Então, meus queridos, essa é a dica de hoje. Eu desejo a vocês que tenham uma excelente semana. Procurem essa obra, O Profeta, porque vocês, sem sombra de dúvida, vão se encantar tal como eu, há muito tempo. Queridos, até breve e que Deus nos abençoe. Que assim seja.